Olá, olá, tudo bem com vocês? Muito bom te ver aqui em mais um vídeo com a minha colega, minha amiga, a Kati está aqui com a gente em mais uma semana para a gente conversar sobre sentimentos e saúde física. Como os sentimentos afetam a nossa saúde física. Na semana passada a gente conversou muito sobre a raiva, principalmente, trouxe alguns outros sentimentos junto, mas a gente falou muito sobre a raiva, que é algo que afetou bastante o nosso físico, né, Kati? E hoje a gente vai trazer mais alguns aqui para a gente entender o quanto os sentimentos são importantes na nossa saúde física. Kati, muito bom te ver aqui de novo. Obrigada pela parceria, por estar aqui de novo mais uma semana comigo. Oi, tudo bem? Estou aqui novamente e também muito feliz, satisfeita de estar compartilhando essas informações bem interessantes, né, relevantes para a nossa saúde. Muito bom. O que a gente vai começar conversando hoje? Então, já traz aí para gente o sentimento. Eu acho importante a gente falar da tristeza. E a tristeza, ao contrário do que é a raiva, ela não tem uma reação imediata, mas ela tem um ponto que desencadeia e ela pode ir aumentando de acordo com as lembranças, com as recordações, com as coisas que não deram tão certo, com as perdas e também com as insatisfações, que isso é algo que existe muito para quem é uma pessoa mais triste, que está sem alegria, se torna um pouco mais apática também. Um pouco de tristeza para todo mundo é normal, é comum. A gente só tem que entender o quanto que ao longo do tempo vai aumentando e que pode realmente ficar prejudicial à nossa saúde, porque ela vai gerando apatia, ela vai gerando desânimo e ela não vai deixando com que a pessoa tenha uma vida normal, né? A tristeza, eu acho que esse ponto da apatia é o principal, assim. Porque como você falou, né? Tristeza é normal, é natural. É natural você sentir tristeza em alguns momentos da tua vida, alguns momentos do dia, é completamente normal. O que não é funcional é essa tristeza se manter durante um período muito longo. E quando chega no ponto da apatia, que entra até mesmo, né, no ponto da depressão, por exemplo, que a depressão acaba sendo, falando, né, a grosso modo, assim, mais generalizado, é uma apatia, ali que se torna perigoso, porque aí tanto faz como tanto fez. Então você não tem energia para mais nada, para se cuidar, para cuidar do outro, para fazer as coisas, para cuidar da tua saúde física, mental, né, se alimentar bem, cuidar de si, estudar, continuar aprendendo, olhar as coisas boas da vida, porque aquilo não, né, tanto faz como tanto fez, aquilo não tem mais importância na tua vida. Então, a parte da apatia, quando chega nesse ponto, realmente quando a tristeza começa a se perdurar, já liga um alerta. A hora que chega Isso. ao ponto de apatia, aí é alarme para tudo quanto é lado, né? Se torna muito prejudicial para as funções orgânicas, como a Amanda disse, a questão do sono, a questão da alimentação, nada mais vale a pena. Não tem aquela satisfação, mesmo que tu goste de comer um doce, tu fique feliz por estar comendo doce. Com a pessoa que é mais triste, tem uma tendência a ser mais triste, por isso que é necessário que se tome consciência disso, porque existe um padrão de tristeza e deste padrão tu pode ir aumentando, não satisfaz mais. Não é algo que vai te trazer felicidade, mesmo que seja num período muito curto, né? Porque a gente sabe que um doce é uma satisfação imediata, mas nem isso muitas vezes não satisfaz. E aí, muitas vezes, de acordo com os problemas começam a ficar muito grandes, precisa ir para os remédios e nem os próprios remédios muitas vezes não ajudam. Tristeza é algo que nós estamos insatisfeitos em relação a algo que a gente queria que acontecesse ou que fosse da forma como a gente fosse.
E quando isso não acontece, ou quando existe inclusive uma perda, como eu falei lá no início, fica pior ainda. Lidar com essas perdas, com a perda de um ente querido, ou de um emprego, ou também de um relacionamento, são coisas difíceis de encarar. Se a pessoa tem uma tendência a ser mais triste, ela vai incorporar isso e vai ficar cada vez maior, porque ela vai relembrando das coisas que não aconteceram como ela gostaria que fosse. E a tristeza, ela vai consumindo a pessoa, né? Ao longo do tempo. E quando você vê, você tá perdido no meio desse marasmo. E aí a saúde física com certeza vai por água abaixo, porque você não tem um motivo para cuidar de você. Você não vê motivo para isso. E a tristeza, ela também entra muito dentro do ambiente, né? A gente adora conversar sobre isso, então eu preciso trazer à tona, né? O quanto o ambiente influencia também na questão da tristeza e, consequentemente, na saúde física, não só diretamente, mas indiretamente também. Então, se você vive num ambiente onde a tendência é ter pessoas apáticas, pessoas tristes, problemas, dores, sentimentos muito ruins, a tendência é que você vá fazendo daquilo a tua verdade. Na tua cabeça, aquilo acaba sendo a única opção, o único caminho da tua vida, então você inconscientemente acaba seguindo aquilo de forma quase que cega, porque é no inconsciente, e quando você vê, você tá naquela bola de neve da tristeza, e aí, né, junto com a culpa, com vergonha, com sentimentos ruins, humilhação e tudo mais. E quando você vê, para sair dali, realmente, como a Kátia falou, às vezes só com ajuda externa, e ajuda de ferramentas externas, como remédios e outras coisas assim. Então, é preciso se observar. Eu gosto muito da prevenção, eu gosto muito de trabalhar na prevenção, né? Então, sempre quando eu falo, por exemplo, de ansiedade, a gente já conversou aqui sobre isso, eu falo das técnicas de respiração, que você também, eu sei que é fanática por técnicas de respiração. Eu sempre falo, não adianta você querer aplicar técnica de respiração na crise de ansiedade. Você precisa treinar e praticar antes, porque aí o teu cérebro vai estar acostumado, o teu organismo vai estar acostumado, sabe como reagir e vai prevenir que aquela crise chegue, ou quando ela chega, ela vai passar mais rápido. Então, a mesma menor, né? Isso. Ela fica menor porque, na verdade, tu já está acostumando o cérebro a se adaptar a uma situação. Isso. E a mesma coisa com a tristeza, né, Kátia? Quando você vê que o negócio está começando a ficar só coisa ruim, você ficando muito tempo para baixo, você, antes de continuar caindo, você precisa ter essa consciência, essa autoobservação para você conseguir voltar. Não se deixar cair, né? Como que a gente pode fazer isso? Se tem alguma dica, alguma prática, algum exemplo aí para trazer para gente? Então, a primeira das coisas é a gente perceber, como a Amanda disse, a primeira das coisas a gente precisa perceber esse padrão, que ele é um padrão que muitas vezes, vindo do ambiente, a gente adota como normal, torna a nossa vida assim, e acredita que é só assim que é a verdade, como a Amanda falou, e que vai ser sempre assim. E na verdade não precisa ser sempre assim. Só que primeiro, então, a gente precisa se dar conta que a gente está dentro de um padrão de repetição de tristeza. Depois disso, a gente precisa fazer reflexões para conseguir entender, mas por quê? De onde que vem essa tristeza? O que está me incomodando? Para conseguir fazer as mudanças de pensamento. Só que às vezes, antes das mudanças de pensamento, a gente precisa fazer uma mudança de comportamento físico para que essa tristeza seja amenizada, para que a gente consiga pensar diferente também. Então, por exemplo, uma atividade física que vai te gerar serotonina, endorfina,
que vai melhorar o teu sono, que tu vai acabar não acordando tantas vezes à noite e recordando das situações tristes que vão piorar o teu quadro. E assim, com essa disciplina que tu precisa ter para te cuidar, para fazer esse benefício por ti, logo em seguida é a mudança de pensamento. Então, o porquê eu estou me sentindo assim, como eu gostaria que fosse, mas não deu, o que, que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho algo a fazer? Não, não tenho algo a fazer, eu vou seguir por outro caminho. Ah, tenho algo a fazer e eu acredito que daria certo, que vai dar o resultado que eu gostaria, vai, faça, sabe? Então, assim, a gente precisa criar estratégias, e essas estratégias, às vezes, para mim é mais assim, mas para vocês pode ter alguma coisinha que pode ser diferente aí, só que tem que ter muito cuidado para que isso não seja uma fuga. Às vezes as pessoas lidam com a tristeza fugindo para uma bebida de álcool, ou para um trabalho excessivo, sabe? As coisas não estão dando certo como eu quero, então eu vou e vou só trabalhar, e ali eu gasto a minha energia, daí eu tô cansado, daí eu durmo de noite e eu vou de novo, e aquilo vira uma loucura, só que está fugindo de se enxergar, fugindo de se entender e resolver aquilo que está te incomodando, né? O que está te gerando essa tristeza. E antes de mais nada, não deixar chegar no fundo do poço, senão vai ter que ter coisas mais pesadas aí para te tirar de lá, porque gasta muito zinco, né? É muito mineral que a gente perde, e para repor isso só com remédios químicos, e só remédio também não ajuda, precisa de conversas, de terapia, porque o remédio ele é paliativo, ele vai ser necessário em alguns momentos, mas em outros ele já não vai mais fazer o efeito, e a gente precisa ter esses recursos, ir num terapeuta, o que for, para conseguir se entender e se aceitar, se amar e sair desse padrão da tristeza. E esse padrão, enquanto estava falando, eu estava maquinando aqui, né? Como sempre, e eu estava pensando o quanto até mesmo a tristeza pode ser uma crença. Às vezes você foi lá na infância, a tua felicidade na infância foi podada. Ela foi colocada de uma forma negativa. Por exemplo, assim, nossa, essa criança ri demais. Para de sorrir tanto, sorri menos, né? Por que tá tão feliz? A vida não é tão boa, a vida é injusta, né? Por que fica essas crenças colocando? E aí toda aquela euforia que você tinha quando criança, que a gente é eufórico, é feliz, quando é criança, tem energia, ela vai sendo abafada, vai sendo podada, vai sendo, sabe, esmagada até o ponto, às vezes, de que você fala, fica tão forte gravado na tua cabeça que você não pode se sentir feliz. Porque o fulano, né, e aí fica até, vou usar até aqui algumas coisas que são bem polêmicas, mas, por exemplo, porque lá, não sei aonde tem gente morrendo de fome e eu tenho um prato de comida aqui. Onde já se viu eu ter prato de comida enquanto tem pessoas morrendo de fome? E às vezes as pessoas tomam isso como uma culpa. Aí entra dentro de um outro sentimento que a gente gostaria de falar aqui, da culpa. Uhum. Porque eu não tenho direito de ter, eu não tenho direito de ser feliz porque outras pessoas não são felizes como eu sou. Outras pessoas não têm o que eu tenho. As outras pessoas, sabe? E aí isso começa na cabeça a criar um emaranhado em um sistema tóxico, sabe? Tão prejudicial que não tem como não vir alguma coisa no físico. É impossível o físico, a tua saúde física ser boa se o teu mental tá com culpa, tá com vergonha, tá com raiva, tá com medo, tá com tristeza. É impossível, porque isso vai corroendo você por dentro, literalmente te corrói por dentro. Então, é preciso analisar com muita calma, assim, fazer essa autoanálise com muito cuidado, que é por que eu me senti assim, de onde que isso vem, que voz que eu ainda estou dando voz,
E aí você pega, que nem a Kátia falou, corta, né? Se Claro. as pessoas cortavam a minha felicidade, agora eu vou cortar essa linha tá me corrompendo, tá me deixando disfuncional. É um processo, não é da noite para o dia, é preciso deixar bem claro aqui que às vezes as pessoas veem a gente falando isso, parece que amanhã eu vou fazer isso, vai funcionar. Não, gente, terapia, autoconhecimento, desenvolvimento, evolução não é mágica, é processo. Mas isso não quer dizer que você não vai começar por causa disso, né? Então você precisa se esforçar, se dar o luxo de tentar, se dar o luxo de se abrir para isso. E aí você vai conseguir aos pouquinhos entendendo os teus mecanismos, trocando os mecanismos e resolvendo isso para que tu... E aí a saúde física, gente, prova viva sou eu, ela vai melhorar por consequência. Você sem esforço vai ter uma saúde física melhor. Com certeza. Eu concordo em número, gênero e grau. Lembrando da questão das crenças, eu escutava muito, tardes de muito riso, noites de muito choro, Olha, sabe? Sim, e o que acontecia quando a gente ria muito, porque o adolescente ele acaba, sabe, aquelas bobagemzinhas, acaba rindo muito. Chegava num certo ponto, eu lembrava disso. Poxa vida, mas olha só, que já aconteceu da outra vez? De noite eu chorei, ou aconteceu alguma coisa, ou nem necessariamente no mesmo dia, mas no dia seguinte, ou sabe, então, e realmente, quando a gente tem uma euforia, o normal do organismo é se autorregular e ele vai para uma possível tristeza para realmente regular hormônios ali e ter algo mais normal, né? Eu não sei explicar em termos científicos tudo, mas eu sei que essa regulação realmente existe e eu sentia ela na pele. Só que até que ponto essas crenças, essas falas, essas vozinhas que a gente escutava, elas agravam o processo e cortam realmente a nossa felicidade. E o adolescente ele é muito mais feliz, a criança também é mais espontânea. E ao longo do tempo, tem uma história, mas é mais no mundo corporativo, a respeito de que as pessoas muitas vezes entram em um certo lugar, em um certo ambiente, com garras, né? Uma águia com garras, com o bico, com asas compridas. Ao longo do tempo, as pessoas vão cortando, cortando, cortando as asas e elas saem como uma galinha. Sabe, totalmente condicionado, moldado a partir daquilo que as outras pessoas também já foram escutando. E isso não é de uma geração, muitas vezes é de mais gerações. E o conhecimento popular ele vai aparecendo de acordo com as falas, com as conversas, com essas crenças que vão sendo manifestadas ao longo de muitas gerações. Outra coisa que tu falaste é a questão da mudança de comportamento. Mudar um comportamento não é tão simples, mas é valiosíssimo quando isso nos interfere, quando isso não nos causa bem-estar. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender quanto tempo você já ficou neste padrão e agora em quanto tempo tu vai querer trocar? 1, 2, 3, 4, 5 dias? Não é assim. Realmente não temos varinha mágica, porém a gente já tem por experiência própria que é maravilhoso, que vale a pena. A cada pouco a gente está buscando coisas nossas para se entender. Somos humanos também, temos as nossas questões e com as ferramentas, com as coisas que a gente aprendeu, nós corrigimos o nosso processo para estar melhor, e essa é a grande vantagem. A gente quer viver uma vida inteira sobrevivendo ou vivendo bem? esse ponto foi uma das maiores viradas de chave que eu tive na vida, assim. E é o que eu falo para todo mundo que vem até a mim pedir ajuda, ou mesmo quem não pede, mas diz que vai fazer terapia e que só que tá com medo porque dói, não quer mexer na ferida, aquela coisa toda, né? Que existe muito esse medo de mexer na ferida porque vai doer. E eu sempre falo isso.
você vai ter que fazer uma escolha. Ou você escolhe que doa fundo, né, mais fundo do que você já está sentindo por um período curto de tempo, ou você escolhe continuar sentindo a dor que está sentindo para o resto da vida. Para mim, não tem nem como não escolher a primeira, entendeu? Por mais, e porque eu passei por isso, e eu sei que é doloroso, o cérebro ele vai tentar te tirar dali a todo custo, mas quando você se dá o luxo de enfrentar, tem, né, cria essa coragem, cria não, né? Porque a coragem já está dentro de você, ela só está abafada por causa de outros sentimentos. Quando você deixa a coragem aflorar e encara, dói por um período pequeno e depois não dói mais. E aí você consegue, depois disso, ter as próprias ferramentas internas para conseguir resolver os outros sentimentos dentro de você, que é esses que a gente está falando, que daí você vai começar a ser mais autorreflexiva, você vai começar a se conhecer melhor, entender melhor de onde é que vem, vai entender por que você sente a tristeza, por que você sente a raiva, por que você sente a culpa, por que você sente a vergonha, e com isso você consegue, já com as ferramentas que você está criando no processo, começar a resolver esses sentimentos. E aí a vida parece que ela vai criando uma fluidez. Então era uma tempestade, né? Uma nebulosa, uma coisa meio fora assim de esquadro. E conforme você vai passando por esse processo, ele vai ficando mais fluida. A vida vai ficando fluida. E Vai você dando entende leveza, né? Vai dando leveza. leveza, aquela coisa que está tudo certo como deve ser. Porque as expectativas, muitas vezes, é que fazem com que a pessoa fique frustrada, triste e que não consiga ver felicidade nas coisas boas que tem. Uma grande mudança de chave para mim também foi praticar a gratidão, mas a gratidão num sentido que realmente é do fundo do coração, não é aquela gratidão, gratidão, gratidão da boca para fora não ajuda, não funciona. Precisa se dar conta do quão maravilhoso a nossa vida é, do quão bom, enfim, quanta coisa legal a gente tem. E muitas vezes o recurso para tu conseguir valorizar é pensar em perder. Quando tu pensou em perder, aí acende aquela luz. Nossa, pois é. Já pensou se realmente tu terias perdido? Não estaria muito pior? Então, é importante que a gente faça essa análise também e que trabalhe essas questões. Tem tantas técnicas de gratidão, gente. Procura aí que vocês vão ter. E também, Amanda, muitas vezes as pessoas ficam tristes porque antes elas se sentiram culpadas. A culpa, ela vem de uma ideia moral, uma crença moral que a gente tem e que nem sempre é uma crença moral dentro de uma ética escrita política, mas é algo nosso, da nossa família, das coisas que a gente vai escutando, e que daí, não é certo, se a pessoa diz não a alguém, mesmo sabendo que aquilo, se disser sim, vai lhe prejudicar, mas se ela disser não a alguém, ela se sente mal, ela se sente culpada, sabe? Porque ela vai estar no julgamento de que as pessoas estão achando que ela é egoísta. Nossa, como tu é egoísta, tu quer as coisas só para ti, só o bem para ti. Não, eu te pedi para me ajudar, tu vai me ajudar agora. E se ela disser não, a tendência depende das crenças morais, principalmente familiares, que foram ensinadas dentro do ambiente familiar. Isso gera algo muito grande, que não é nem necessariamente uma culpa em relação a algo ruim mesmo que tu tenha feito para alguma pessoa. E até os manipuladores, quando percebem isso, usam essas pessoas, sabe? A culpa, ela é algo que precisa ser muito cuidada, precisa haver um equilíbrio em tudo. Não é sempre que a gente vai dizer sim, e também não é sempre que a gente vai dizer não,
Tudo é um equilíbrio. A culpa é incrível. Minha mãe é uma pessoa que sentia culpa e responsabilidade por coisas que nem eram dela. E isso foi incutido no processo de criação, porque desde cedo ela teve que cuidar das irmãs mais novas dela, mas ela tinha o quê? 6, 7, 8 anos de idade. Ela era uma criança cuidando de crianças. E esse senso de responsabilidade teve que ser, né, administrado e puxado para si, não tinham o que fazer naquela situação. E com isso, muitas coisas que acontecem, e isso eu percebi também como um padrão, muitas coisas que acontecem, ela buscava para si a responsabilidade, sendo que não era dela. Isso precisa haver um cuidado muito grande. E ao mesmo tempo, nós como família, filhas, enfim, acabamos dentro deste mesmo processo. E claro que daí a parte da minha avó paterna também, tudo foi contribuindo, como eu falo, as questões de crenças que vão sendo colocadas e a gente vai entrando dentro daquele ambiente, vai entendendo como normal e vai se comportando da mesma forma. Vai replicando comportamentos, né? A gente só, na verdade, a gente eu costumo dizer que a gente, até conversamos sobre isso em outro vídeo aqui do livre-arbítrio, né? A gente costuma dizer que tem o livre-arbítrio, mas a gente só, basicamente, inconscientemente, a gente só replica comportamentos e crenças que foram passadas pra gente. Infelizmente é assim. Felizmente, a gente tem consciência disso, né? Se você não assistiu o vídeo que a gente conversou sobre isso agora, você está sabendo, então você sabe que sim, grande maior parte dos teus comportamentos, inclusive desses sentimentos de tristeza, culpa, vergonha, raiva, medo, eles são replicados de algo que você recebeu. E agora você pode interromper esse processo, ou não. A gente sempre fala, né? Aí é contigo. Aí você decide se você quer seguir por esse caminho ou você quer mudar o caminho. Mas a informação agora você tem. E a culpa é algo muito complexo e muito doloroso, porque, de novo, desde criança a gente foi ensinado a ter culpa, a sentir culpa. Desde criança a gente foi ensinado a se sentir menor ou ter que fazer mais pelos outros do que pela gente mesmo, porque senão é egoísta. Então, quando você não faz pelo outro, faz por você, meu Deus do céu, não pode, onde já se viu, que coisa feia. E aí você se sente culpado, e aí vem a raiva, e daí depois a raiva vem a tristeza, e daí vem vergonha, vem tudo junto. Um sentimento negativo sempre vai levar a outro sentimento negativo. Eles nunca vão estar sozinhos. É impossível você sentir só raiva, ou só tristeza, ou só... É muito difícil. Sempre vai ter no mínimo uns dois ali entrelaçados, ou até mais. Uhum. O bom é que os bons também são assim, né? Que Quando bom. você sente amor, você sente, né, felicidade, você sente euforia, você sente coisas boas. Então, olha como você consegue contornar isso tudo de uma forma racional, consciente, desde que você tome consciência. E a culpa, assim, eu sempre fico pensando sobre ela, o quanto eu me sentia culpado por algumas coisas, por causa dessas crenças e dos padrões, e hoje eu consegui trabalhar em cima disso, né? Que é outra técnica que eu uso, outra ferramenta que eu uso muito em mim, que é aquela ferramenta assim, né? Até aqui, a gente já conversou sobre isso também, né? Até aqui é meu, daqui para frente é teu. É teu. Pega que é teu, vai lá e resolve, né? Ou contrata a Kátia, ou eu como terapeuta para a gente resolver. Mas assim, o que é meu, é autorresponsabilidade, eu vou resolver. O que não é meu, daqui para frente, se é teu, pega que é teu e vai lá e resolve. Então, eu aprendi muito isso. Eu aprendi muito a separar o que é meu do que é do outro. Ainda estou aprendendo, porque isso é um processo bem complicado, já que a gente vem de uma criação, eu pelo menos vim de uma criação onde eu precisava fazer mais pelos outros para ser amada, né, para ser respeitada e tudo mais. Aceita, então, valorizada, e aí vai. Isso, a gente não pode contrariar, a gente não pode dizer não, como a Kate falou. Então, se vai comprar, às vezes, uma comida, tem que comprar a comida que a outra pessoa gosta, em vez da comida que você gosta. E se você compra a tua, você se sente culpado, porque a pessoa queria, né? A pessoa não gosta dessa, gosta da outra.
e vira um nó na nossa cabeça. E só tende a piorar, só tende a piorar. Então eu uso muito aquele mantra máximo que é maravilhoso, que é eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. As ferramentas que eu tinha, com as ferramentas e o conhecimento que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Porque aí entra até, só para finalizar esse negócio, que é assim, entra, por exemplo, dentro de... Tem aquela frase máxima também, que é ai, fale para as pessoas que você ama elas antes que elas morram, antes que seja tarde. Eu adoro isso, eu concordo. Eu acho que a gente tem que resolver as coisas em vida para depois não ficar tentando correr atrás do rabo aí, né? Porém, tem horas que você não consegue, que não está pronto ainda, tem coisa que precisa resolver, entendeu? E não adianta falar por falar. Precisa, como a Kátia falou, a mesma coisa da gratidão. Não adianta falar por falar. Você tem que realmente viver e sentir aquilo. Então, se eu Sentir. não estava preparada naquele momento para falar e Não que foi a verdadeiro. oportunidade acabou, nunca mais vai ter, eu não me culpo mais. Eu não carrego essa culpa. Porque eu tenho total clareza na minha mente que naquele momento era o melhor que eu conseguia fazer diante dos meus sentimentos, do trabalho que eu estava fazendo, do meu processo. Naquela etapa do meu processo, foi o melhor que eu consegui fazer. E eu não me culpo mais. Então, a culpa também entra dentro disso. Sabe que essa questão da autorresponsabilidade, ela é para todos, né? Não adianta as pessoas empurrarem para mim coisa que não é da minha responsabilidade e vice-versa, porque às vezes a gente também culpa os outros pelas coisas e a gente tem que se preocupar com o que a gente controla, que é o nosso o íntimo, as coisas que a gente sente, os comportamentos que a gente pode mudar e os sentimentos que a gente pode mudar. E ao longo de todos os atendimentos que eu tenho e tal, eu sempre percebi algo, e também na minha vida, que pode contribuir com essa questão que tu falaste, Amanda, que quando a gente faz ou se comporta de uma forma que depois tu te sente culpada, às vezes essa forma que tu precisou expor também gerou impactos não só ruins, gerou impactos bons, por quê? Porque gerou um limite que muitas vezes não tem, que tu não conseguia colocar. A pessoa se deu conta de que ela não estava sendo legal contigo. Não dá para puxar a culpa só para a gente, também não é só do outro. A gente precisa fazer uma análise, filtrar e limpar, sabe? Não deixar essas sujeirinhas aí. E assim a gente consegue resolver de boa e estar bem consigo mesmo. Precisa também fazer um aumento da autoestima, porque quando a gente não se gosta, a gente tem uma tendência a achar que tudo é a gente que fez de ruim, e isso tem sim origem lá na infância, né? Quando a gente, até hoje, eu como mãe, xingar a minha filha e fazer com que ela se sinta culpada pelo que ela fez. Olha o copo de água que tu derramou. Ó, você derramou um copo de água, aqui está o pano, vai lá e limpa. Sabe, tu não precisa puxar a criança para baixo, fazer com que ela se sinta culpada, para ela entender que o comportamento dela não foi certo e tá tudo bem. Só que naquele momento, os pais da gente não sabiam disso, não tinham esse recurso e tal, e a gente precisa agora não culpar eles e sim administrar o que a gente sente. Para Eu mim é amo, isso. eu amo essa parte que você falou, que eu acho que é fundamental para a gente fechar com chave de ouro aqui. Essa divisão entre culpa e autorresponsabilidade. Eu não gosto da palavra culpa. Eu praticamente não uso ela, justamente porque culpa é algo que pesa e parece que a pessoa fez sempre de alguma maneira querendo ter o mal, e nem sempre é assim. E aí é questão de responsabilidade. E aí, como eu falei, divisão, né? O que é da minha responsabilidade, o que é da tua responsabilidade. Então, mudar esse padrão de pensamento também, como a Kátia falou, é muito importante, de não é culpa tua ou culpa do outro.
Pega para ti o que é teu, deixa com o outro o que é dele, assume a tua responsabilidade e resolve o que tem para resolver aí dentro. Isso vai fazer total diferença na tua vida. É isso. Ai, muito obrigada, Kátia, por mais um dia. Adorei nossos papos. Adoro nossos papos aqui, né? A gente acaba falando muito, divaga muito, porque é muito importante a gente dividir. Eu passo por essas experiências nos grupos que eu participo, inclusive presencial, de às vezes a gente. Nós, como terapeutas, a gente sabe muito bem sobre isso, mas às vezes não fica claro na cabeça das pessoas que é o seguinte: às vezes você dividindo a tua história, você consegue ajudar e até mesmo curar, né? Ajuda a pessoa a se autocurar pela tua experiência, pela tua história. Então é muito bom a gente estar aqui tendo essa oportunidade de dividir as nossas histórias, dividir as nossas experiências. E não é nem uma questão de esperança, é uma questão de certeza que, no mínimo, uma pessoa aí do lado aí que está assistindo, você que está assistindo, no mínimo, uma pessoa, eu tenho certeza que vai aprender muita coisa com o que a gente está passando aqui e vai resolver os seus problemas internos como a gente resolveu os nossos. E se até as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, gostando, deixe um like e também, se acredita que faz sentido compartilhar com alguém que tu percebe que tem padrões de comportamento assim também, de tristeza, de culpa, envia esse vídeo, você vai estar fazendo bem. Pelo menos a pessoa pode se dar conta e pensar diferente, usar isso que a gente falou, né? Vai estar fazendo bem. É isso aí. Curte, compartilha, comenta o que você achou do vídeo, manda pra gente lá no direct do Instagram, das outras redes, o que você achou, e vamos trabalhar isso internamente para que a gente não sinta mais esses sentimentos negativos que atrapalham a nossa saúde física. Obrigada de novo, Kátia. Semana que vem tem mais. Um beijo!